Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, às nossas redes. Se você não é inscrito aqui ainda, seja em qualquer das redes que você esteja nos assistindo, se inscreve, dá seu like aí, compartilha, faz seu comentário, porque assim essa rede que você está usando, ela vai saber que esse vídeo é importante para você e todos os outros vídeos que a gente faz todos os dias às 18 horas de Brasília vão chegar para você de alguma forma. Além disso, os seus amigos, as pessoas que você gosta, podem também saber que esse canal existe com a sua ajuda. É só você compartilhar com eles que você vai estar ajudando então essas pessoas também a melhorarem ou a salvarem seus casamentos. Se elas são pessoas que se amam, mas não se entendem, é aqui mesmo que a gente resolve tudo isso. Bora ver hoje se você é casada, se você é casado com uma pessoa sovina e mesquinha. A primeira coisa que você precisa saber é que sovino e mesquinho, ou no feminino também, são palavras com significados diferentes. Uma pessoa que ela é sovina é uma pessoa que ela não gosta de gastar dinheiro. Ela tem uma coisa, ela é agarrada no dinheiro dela e ela não gosta, ela conta moeda por moeda. Uma pessoa mesquinha é uma pessoa que ela não gosta de partilhar, de compartilhar coisas, ela não gosta de mostrar para os outros o que ela tem, ela não gosta que peçam dela as coisas, tá? É uma pessoa que só faz as coisas que interessam para ela, tá bom? Que também é diferente de egoísta. A gente tem um vídeo aqui no canal falando sobre pessoas egoístas. Se você ainda não viu, vai lá, dá uma procurada, que você vai ver o que significa egoísmo. Então, sabendo agora a diferença dessas duas pessoas, você pode saber se a sua esposa ou se o seu marido é uma pessoa sovina e mesquinha, uma pessoa apenas sovina, uma pessoa mesquinha apenas, tá? E fazer a diferença dessa história. Se você estiver lidando com uma pessoa sovina, com certeza você deve ter muitos problemas relacionados à sua economia doméstica, principalmente se você não trabalhar. Deve ser uma coisa realmente muito complicada de lidar, porque são pessoas que elas não veem necessidade de comprar duplicado, elas não veem necessidade de comprar quando não se acabou, elas não veem necessidade de comprar se não é extremamente necessário, elas precisam passar pela necessidade para poder se convencerem que é necessário fazer a compra. E mesmo assim elas ainda vão pesquisar qual é o lugar mais barato, mais em conta e tal. Sabendo disso, o que você precisa se organizar para fazer, primeiro é a conversa à mesa. Talvez, né, uma única conversa de você explicando quais são as reais necessidades, pode ser que essa pessoa se convença. Não é exatamente o padrão que acontece, não. Em geral, essas pessoas se convencem de outras formas. E a melhor forma é deixar faltar. Deixando faltar e você tendo certeza de que não existe uma alternativa, porque eles são bons de alternativa, são super criativos. Deixando faltar e não tendo como criar uma coisa que seja, vamos brincar, que é meio Paranauê, assim, né? Uma coisa que é meio mais ou menos, que você junta daqui, junta dali e finge que funciona. Deixando faltar é a melhor forma de você lidar com o sovina, tá? Então, por exemplo, questões de prioridade, né? Você precisa comprar, por exemplo, um sapato porque simplesmente o pé da criança cresceu. O sovina, ele é capaz de medir o pé da criança e provar que ainda está cabendo no sapato, né? Então, infelizmente, é deixar faltar alguma coisa que é prioridade para ele, porque você não vai fazer isso com teu filho. Então, você vai deixar faltar para ele ou para ela alguma coisa que você é que produz dentro da casa. O que é que você produz dentro da casa que essa pessoa acredita que é imprescindível e é essa a sua moeda de troca? Infelizmente, com o sovina, tudo funciona na base da moeda da troca. Então você precisa aprender quais são os seus grandes valores dentro dessa casa, quais são os seus grandes valores dentro do relacionamento de vocês, o que é que você faz
que ele ou ela depende exclusivamente de você, ou que ele ou ela espera que seja você a pessoa a entregar e não entrega. Vai ter que ser na moeda de troca. É assim que eles se reeducam a entenderem que é necessário ter um pouco mais de compaixão, de olhar para o outro, de prosperidade, porque o Sovina, em geral, ele não é uma pessoa próspera, porque ele é uma pessoa que ele está sempre olhando pelo olhar da falta. Ele pode ter muito dinheiro, mas você pode ter certeza que o muito dinheiro que ele tem é pouco perto do que ele poderia ter se ele fosse uma pessoa que tivesse um olhar de prosperidade, porque afinal de contas, para juntar todo esse dinheiro que ele tem, é porque ele tem uma grande habilidade de fazer um cálculo econômico muito bom. O problema é que ele exagera nesse cálculo e ele coloca todas as pessoas que dependem do trabalho dele ou que dependem do gerenciamento dele em necessidade, né? E aí ele não percebe qual é o mal psicológico, né, emocional que ele está causando para essas pessoas e que depois ele vai ter que pagar uma conta muito maior lá na frente, tá? Então é você deixar mesmo, não ter dó, e é deixar mesmo ele ou ela passar a necessidade daquilo que você sabe que é o seu grande trunfo e que é a moeda de troca para que você consiga o sapato do seu filho, levar sua criança num dentista para botar um aparelho, né? Eu ouvi uma vez uma história de um casal que o marido era um Sovina, né? E a criança tinha uma série de problemas de arcada dentária e tal, e ele achava que crescendo tudo se resolvia. E a criança tinha dores de cabeça, tinha uma série de coisas, e a mãe, tadinha, queria muito colocar um aparelho na criança, era recomendado um aparelho para a criança, e ele não conseguia enxergar isso, porque ele só conseguia enxergar o gasto total daqueles anos de aparelho e tal, né? Até que, exatamente por causa da moeda de troca, essa mãe conseguiu fazer com que a criança tivesse o tal do aparelho, e depois, alguns anos depois, né, que a gente, quando acaba o processo, a gente sempre volta um mês depois a gente volta um ano depois para conversar sobre o processo, para ver se realmente aquilo funcionou, né? E aí, um ano depois, ele falou comigo que realmente foi a melhor coisa que ele poderia ter feito, foi um grande investimento, porque o filho dele chorava muito de dor de cabeça, não dormia direito e ele não fazia ideia que o não dormir, o choro que aquela criança tinha, era por causa disso. E ele acha agora, né, que foi o maior investimento da vida dele ter posto esse aparelho, porque a casa dele, de noite, agora é um lugar de paz, as pessoas dormem, porque a mulher dele saía da cama correndo para acudir o filho chorava a noite inteira, aí ficava à base de remédio o tempo inteiro, e tudo isso era por causa de uma questão que podia ser resolvida com o aparelho dentário. Olha só, então você tem que fazer a moeda de troca, infelizmente, porque o Sovina, ele só aprende passando pela experiência, ele paga para ver, literalmente, tá bom? Se você está lidando com uma pessoa mesquinha, já são outros 500. Uma pessoa mesquinha é aquela que não compartilha, é aquela que não empresta, é aquela que não dá, é aquela que ela não tem empatia nenhuma pela sua necessidade e ela vai deixar você amigo assim e ela vai tomar o último gole d'água. São outros 500, mas é a mesma situação. Você também precisa fazer essa pessoa passar pela necessidade. Também precisa entender que você tem que ter autoconfiança, autoestima, saber o seu lugar dentro desse casamento, saber quais são suas forças dentro desse relacionamento, o que de fato você contribui no dia a dia da sua casa e usar isso como moeda de troca. Quando você usa isso como uma moeda de troca e essa pessoa entra em necessidade daquilo que só você pode prover para ela, vira outra coisa também. Tá? Então, é você deixar sempre isso, sem briga, numa conversa à mesa e expor. Ou, caso você não consiga numa conversa à mesa, é deixar em necessidade, mas daquele jeito assim. Ah, puxa, hoje não deu tempo. Ah, esqueci mesmo, me desculpe. Amanhã eu vejo. Ih, não deu. Sabe? Você vai dando desculpa, solta.
e vai deixando a pessoa passar por necessidade e você vai meio que sabonetando mesmo e deixando ela vivenciar as necessidades dela e os problemas dela pela falta daquilo que você pode prover e que você não quer dar, você não quer emprestar, você não quer dividir, né? Então, chegou a hora de você entregar meio que a mesma moeda. Ai, Carla, tudo isso parece vingança. Pensa o seguinte, vingança é quando você quer ver o outro sofrer, tá? Isso não é uma vingança. Você não quer ver essa pessoa sofrer. O que você quer é que ela se reeduque, que ela entenda o que é que uma pessoa que precisa dela sofre quando ela é sovina ou quando ela é mesquinha. E a forma de se reeducar esses dois comportamentos é mostrando para eles o que é estar na sua pele. Infelizmente, é dessa forma que eles aprendem. Às vezes, a gente precisa tomar um remédio amargo para poder se curar. Então, não pense que você está se vingando da pessoa. Inclusive, tire mesmo todo o ódio do seu coração, toda a raiva, todo o pensamento do passado, de que fez isso comigo, me deixou passar por isso, por aquilo, agora vai ver, não sei o quê. Tira tudo isso mesmo de dentro de você, perdoe a essa pessoa. Aliás, tem vídeo aqui no canal falando sobre a diferença entre perdoar e desculpar, né? O perdão, ele é de você para com você mesmo. Você não sente nada do que essa pessoa fez com você mais. Você se liberou dela. Né? E a desculpa é a oportunidade da segunda chance para essa pessoa, né? Então vai lá assistir esse vídeo que ele é bem completão e ele é bem bacana para você entender bem essa diferença. Então faça o trabalho de perdão pelo que essa pessoa já fez para você, para os seus filhos, para a situação da família de vocês e dê as desculpas para essa pessoa, embora ela não tenha consciência, ela não tenha nem te pedido. Dê uma segunda chance para ela. Só que a segunda chance, já que não foi ela que se conscientizou e precisou te pedir desculpas, você vai dar essa segunda chance do jeito agora que você determinar, tá? Porque essa segunda chance, quando a pessoa te pede desculpas, é porque ela elaborou alguma coisa dentro dela, ela vai se modificar, melhorar, ou vai aprender alguma coisa para ela te entregar um resultado novo, né? E aí você tem que esperar ver o que essa pessoa vai produzir sozinha, por ela mesma. Nesse caso aqui, essa pessoa não tem essa consciência, então ela não vai melhorar, modificar ou aprender alguma coisa nova para te entregar. Então é você que vai mostrar para ela um caminho novo para que ela caia nesse buraco e ela consiga entender as necessidades que você, seus filhos passam. E daí por diante você ir aos poucos mostrando para ela que ela está equivocada nesse comportamento e que ela precisa trabalhar isso nela, melhorar isso nela, tá? E aí com isso pode ser que lá na frente ela possa entender o mal que ela causou para você, para suas crianças e pedir as desculpas reais. E aí sim você deixa ela andar com as pernas dela e você se livra desse papel de ter que mostrar com a mesma moeda o que está acontecendo, né? E se um dia a pessoa parar você e falar assim, o que está acontecendo, que você sempre foi generosa, sempre foi não sei o quê, aí sim você pode abrir o jogo, você falar assim, então, que bom que você percebeu, eu adoraria que você então entendesse pelo que é que eu passo, pelo que é que as crianças passam, e por isso eu tive que falar com você dessa nova forma, que é a mesma linguagem que você fala comigo. Se você não está feliz com essa linguagem, a gente pode sentar e conversar sobre qual é a melhor forma que a gente vai levar daqui para frente o nosso casamento com relação a esses pontos aqui de mesquinharia ou esses pontos que você é tão sovina. E aí você tem a oportunidade de abrir o jogo e conversar, né? Mas, em geral, eles também têm um probleminha, eles são muito orgulhosos. Eles vão enxergar e eles não vão falar para você que perceberam essa mudança. Pode ser que aconteça, mas no geral não é assim. E aí, por não falar que eles estão percebendo essa mudança, você vai ter que ficar mesmo aí se segurando, continuando o seu projeto de entregando cada vez menos, né?
E você vai ver que modificações vão acontecer. Aos poucos eles vão começar a oferecer ajuda, vão perguntar, será que você não está precisando disso? E quando começar a entregar isso para você, não faz aquela de, mudou? Ih, que esquisito e não sei o quê. Não, elogia. Não entra com deboche, ou não entra com, sabe, com nada disso. Elogia a pessoa, nossa, eu fico tão feliz de você perceber que eu realmente estou precisando de ajuda. Puxa, eu estou tão feliz de você perceber que realmente a gente precisa compartilhar disso. Ai, nossa, eu estou orgulhosíssima de você, eu estou orgulhosíssimo de você. Nossa, que bom que você entendeu que a gente precisa fazer esse tratamento, essa melhoria aqui no teto da nossa casa, ou comprar roupa nova para as crianças, enfim, tá? Só elogia, não pontua nada a mais, tá? Elogia e fala, puxa, vamos aproveitar esse momento. Faça com que esse momento seja um momento agradável, que esse momento seja um momento de lazer, inclusive, se for possível, né? Que esse momento seja um momento onde vocês dois estejam juntos, envolvidos em solucionar alguma coisa e trazer um prazer novo sobre essa situação. Porque cada vez que as coisas forem acontecendo ruins, você vai se lembrar que ele é capaz ou ela é capaz de ir para esse momento. Porque ela já entregou, ele já entregou esse momento para você uma vez. E aí você começa a provocar novamente que esse momento aconteça de novo. Ai, Carla, eu vou ter que fazer isso pro resto da minha vida? Não. Tudo é uma questão de treinamento. Treinamento é uma coisa que pode durar pouco, se a pessoa é uma pessoa fácil de ser treinada, e pode ser que dure um pouco mais, porque existem pessoas que são mais difíceis, são mais resistentes. Mas, como é que é o ditado? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Treinamento é isso. E o que você está lidando é com um comportamento. Comportamento não significa que é a pessoa. Essa pessoa não é sovina, ela está sovina. Essa pessoa não é mesquinha, ela está mesquinha. Porque, sei lá, ela tem um histórico, ela tem uma crença limitante, ela tem questões dentro dela que fizeram com que ela estivesse dentro desse estado comportamental. Comportamento é uma coisa maravilhosa que caiu nas nossas mãos, porque ele pode ser alterado, melhorado e modificado. É só a gente querer, isso é libertador. Você já imaginou se você nascesse uma pessoa sovina, se você nascesse uma pessoa mesquinha e você nunca pudesse alterar isso na sua vida? Você pode, porque é um comportamento, é uma questão de você querer entender o olhar do outro, a necessidade que o outro está passando, ou de você, que é a pessoa que está sofrendo, de fazer com que as coisas se organizem de forma que essa pessoa precise cair em si de algum jeito e entender o que de fato está acontecendo dentro da casa de vocês. Tá bom? Bom, deixa seu like aqui se você estiver pelo YouTube, se você estiver pelo Instagram e Facebook, que é para o vídeo subir e mais pessoas descobrirem que existe esse canal que fala com casais que se amam, mas não se entendem. Se você estiver pelo podcast, minha boa tarde para você, e você já sabe que pode encontrar comigo nas minhas redes sociais, ali no direct, por e-mail, que a gente conversa se você tiver alguma questão privada para falar, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.